Muito boa noite, gente. Quem está de fitinha amarela aí, vamos ver. Levante a mão. Muito bem. Valorizar a nossa vida, né? Uma oportunidade bendita de a gente estar aqui reencarnado. É engraçado, né? Quem está aqui às vezes quer ir embora. Quem está lá do outro lado está doido para vir para cá. É que nem casamento, né? Quem está dentro quer sair, quem está fora quer entrar. Chico Xavier falava que a fila para a reencarnação é imensa. Eu fico pensando nisso, né? Que gente doida quer vir para cá. Mas por quê? Por que eles estavam lá e querem vir para cá? Porque perceberam que a construção da felicidade dependia de a gente passar por essa experiência aqui na Terra. Experiência que muitas vezes a gente desperdiça, né? A gente às vezes não dá importância, a gente às vezes não valoriza. E aí de repente quando surge algum problema, às vezes uma doença mais grave, a gente é levado a um balanço da nossa vida. Parece que é Milor Fernandes que dizia que a morte é uma coisa que a gente sempre tem que deixar para depois. Vocês não acham? Morrer jovem e bem tarde. Né? Ou então, como diz Chico Xavier, o pessoal dizia para ele: Chico, você já parece que está mais do lado de lá do que de cá. Querendo insinuar para ele que já era melhor ele ir, né? Sabe que amigo tem essas coisas, né? Aí ele falava assim: não, eu quero ficar aqui o maior tempo possível. E olha que ele tinha problemas de montão. Quero ficar aqui o maior tempo possível. E, se possível, gostaria que colocasse uma inscrição na lápide do meu túmulo, quando eu morresse. O que você queria, Chico? Bota assim os dizeres: aqui jaz Chico Xavier a contragosto. Não é? Porque às vezes a gente quer desencarnar, tem essa ideia, porque acha que desencarnando, os problemas que estão nos machucando vão desaparecer. Às vezes no suicídio, quem quer se suicidar não quer de fato morrer, às vezes ele quer se livrar da dor do problema que ele está sentindo. Não é isso? Mas qual é a visão que a gente deve imaginar? O fato da morte não elimina o problema que a gente está enfrentando aqui. Aí acontece duas coisas: a gente desencarna e acorda do outro lado, e o problema está de nós. Não acontece isso? Eu vou mudar, quero ir para outra cidade. A gente às vezes faz uns planos de mudar de cidade para se livrar dos problemas daqui. Aí muda, vai lá, aquela cidadezinha no meio do mato. E chega lá, a gente tem depressão, tem pânico. Por quê? Os problemas foram com a gente. Não é assim que acontece? Já contei para vocês de uma amiga minha que o sonho dela era morar em Águas de Lindóia, porque ela não aguentava mais São Paulo, não aguentava mais congestionamento, não aguentava o povo estressado aqui de São Paulo, poluição.
E ela foi para Águas de Lindóia. 6 meses de Águas de Lindóia. Tem alguém de Águas de Lindóia aqui ou não? Né? Se tem um amigo nos escutando, com todo respeito. O que aconteceu com essa irmã em 6 meses de Águas de Lindóia? Ela infartou em Águas de Lindóia. Você acredita um negócio desse? E sabe o que o médico dela falou? Olha, volta para São Paulo. Você está precisando da agitação. Mas eu quero dizer que para onde a gente for, o problema segue conosco. Porque muitas vezes o problema somos nós, às vezes é a nossa cabeça. Por exemplo, se a gente tem um ódio no coração, você pode mudar para a Austrália. O ódio vai junto. Não é? E desencarnar a mesma coisa, a gente só muda de dimensão. A gente muda de endereço cósmico. Muda de CEP. Mas os problemas seguirão conosco. Só que com um agravante. A solução daqueles problemas estava onde? Estava aqui. E aí a gente fica lá com 2 problemas. O problema em si, que nos levou àquela atitude, e a impossibilidade de resolver aquele problema. Vai ter que aguardar uma próxima reencarnação, que certamente deve demorar um bocado. Com esse controle de natalidade, não é? Quase ninguém mais quer ter filho. Na nossa época, não tanto a minha, mas a de vocês, né? As famílias tinham 8 filhos, 9 filhos, né? Não é? A sua 11, 14. Moravam perto da estação, papai e mamãe? Nada disso. 14 filhos, né? Hoje, 2, 1, não é? Então, a dificuldade para reencarnar. Todas as taxas de natalidade no mundo, na maioria, são decrescentes. Taxas negativas. As taxas positivas só estão na Índia. Entre os muçulmanos também. Taxas 8%, 9%. Na França é menos 2%. Então aquele teu sonho de voltar para a França, reencarnar europeu, não vai dar certo. Se der certo, você volta para Itaquera outra vez. Não é? O suicídio, muitas vezes, aliás, em todas as vezes, é uma solução definitiva para um problema temporário. Concordo? É uma solução definitiva. Não dá para voltar atrás. Para um problema que não é definitivo. Todos os nossos problemas são temporários. Porque todos os problemas passam.
no auge de um sofrimento muito grande, Chico Xavier pediu. Veja, ele pediu ao seu guia espiritual, Emmanuel, me traga um conselho, por favor, uma orientação de Nossa Senhora. Veja que o Chico não queria nem mais saber dele, Emmanuel. Já não servia mais. Eu preciso de uma orientação de Nossa Senhora. E o Emmanuel falou assim, vamos ver o que eu consigo. E trouxe, alguns dias depois, o conselho de Nossa Senhora. E o conselho foi exatamente essas duas palavras: tudo passa. Tudo passa. Dia mais, dia menos, passa. Por quê? Só o que vem de Deus é eterno. Pergunta número 1 dos livros dos Espíritos: que é Deus? Deus é a causa primária de todas as coisas. Todas as coisas. Portanto, Deus é o Criador de todas as coisas. Dentre todas as coisas, a gente só pode imaginar o quê? As pessoas, o universo e o bem. Então, se Deus é o Criador do bem, então só o bem que é eterno. Ou, só o bem existe. O mal não existe. Não existe enquanto a sua estrutura ontológica interna. O mal é uma criação do homem. E a partir do momento em que esse mal deixar de existir, ele desaparece. Por isso, então, que Nossa Senhora disse ao Chico: tudo passa. E tudo, de fato, passou. Tudo passou. E aí, outro dia, depois, ele conversando com um amigo, que dizia assim para ele: olha, Chico, minha vida vai tão bem. Como eu sou um homem de sorte. Minhas finanças estão bem, meus relacionamentos pessoais estão bem. E aí Emmanuel apareceu no ouvido do Chico e falou para ele: diga ao nosso irmão que tudo passa. Não é isso? Por isso que Lulu Santos cantou aquela música: a vida vem em ondas. A vida vem em ondas. Tem momento de mar calmo? Tem. Mas tem momento de onda alta. Pode ser que todos nós hoje estamos, no meio de uma grande onda gigante. E o que a gente faz na onda gigante? Quem que é surfista aqui? Vamos ver. Ninguém? Ou o que é que os surfistas costumam fazer? O surfista, ele encara a onda gigante, assim? Ele vai? Conselho de surfista: quando a onda é muito grande, o que ele faz? Mergulha. Deixa a onda passar. Depois que passou, você volta. Claro que, falando assim, pode parecer simplista demais. Mas a ideia espiritual para nós é que a nossa vida vale a pena, que os problemas não são pontos finais, problemas são vírgulas, e que eles vão passar, e que não vale a pena tirar a minha vida por alguma coisa que, mais dia ou menos dia, terá sua solução.
terá sua solução. O que nós devemos então fazer é buscar sempre esta valorização da nossa existência. E me tocou profundamente, eu revi um filme recentemente, talvez muitos dos senhores aqui já assistiram, o filme Antes de Partir, interpretado por aqueles dois maravilhosos Jack Nicholson, Morgan Freeman. Quem assistiu aqui? Então, quem não assistiu, está recomendado assistir. E quem já assistiu, assista outra vez. Relembrando, esses dois atores interpretam personagens que estão com os dias contados. Os dois estão lá com uma doença que não tem mais cura, e eles recebem um prognóstico de sobrevivência, em torno de 6 meses. Curiosamente, os dois vão para a mesma ala no hospital. A diferença é que o Jack Nicholson interpreta o papel de um homem muito rico, inclusive era o dono do hospital. E o Morgan Freeman interpreta o papel de um homem que, do ponto de vista econômico e social, era um homem de poucas posses. Curiosamente, os dois começam então a conversar, identificam que os dois estavam numa mesma situação, os dois detectam que eles não tinham muito tempo de vida, e aí então surge a pergunta: o que faremos agora que já estamos prestes a morrer? E o filme esquenta a partir dessa sensação. Eu fiquei pensando, e aí fazendo então uma primeira reflexão sobre isto, se havia alguma diferença, se há alguma diferença entre nós e eles. Não, De Luca, eu não estou com nenhuma doença, né? Tudo bem. Mas eu considero que, de alguma forma, todos nós também somos pacientes terminais. Não quero dizer que nós vamos ter 6 meses apenas. Mas eu quero dizer o quê? Que essa experiência que nós temos aqui na Terra é uma experiência que ela tem um fim. Nós não vamos ficar aqui forever. Não é? Haverá um dia que nós vamos ter que deixar esse plano terreno. Faz sentido isso para vocês ou não? Já se convenceram disso ou não? Quando nós encarnamos aqui na Terra, nós já ganhamos um bilhete de volta. Todo mundo já tem a passagem de volta nas mãos. Tem o bilhete. O bilhete está numerado. A gente só não sabe o número. Qual é o próximo que vão chamar? Não é? Mas, de alguma forma, nós somos também pacientes terminais. Mas vivemos como se aqui nós tivéssemos um estoque de tempo inesgotável. Talvez esteja aí o nosso grande primeiro erro na vida. Nós achamos que essa experiência aqui na Terra será eterna, que nós vamos ficar aqui para sempre. E qual é o reflexo disso? O reflexo é que a gente começa a desperdiçar a vida. Não é? A gente começa a deixar passar coisas. Agora não. Não vou. Deixa depois.
as oportunidades vão passando, as pessoas vão passando, a gente acha que as pessoas vão estar ao nosso lado para sempre. A gente nunca acha que aquela pessoa que dorme conosco, que acorda conosco, que pode ser que quando vai dormir, não acorde. Ou quando sai de casa, não volte. Ou a pessoa não volta, ou a gente não volta. Aí dorme brigado, dorme de mal, dorme, né, sai de manhã, não dá um bom dia, e não volta. Aí depois, quando surge isso, né, algum acontecimento, aí no velório é aquele escândalo, né? Quando eu vejo escândalo em velório, logo eu já sei. Não aproveitou. Viveu mais brigando do que outra coisa. Não é? E oportunidades que a gente tem não volta mais. Cada dia não volta mais. O Rubem Alves, escritor, ele diz que ele não comemorava o aniversário dele acendendo uma velhinha de aniversário. Ele comemorava apagando a velhinha, dizendo, não é que eu fiz mais um ano de vida, ele diz, eu desfiz um ano. Cada dia nós estamos desfazendo um dia da nossa vida. E esse dia que passou, não volta. A gente pode ter outro, mas não volta. Como eu vivi, o que eu fiz ou o que eu não fiz, não volta. A vida não tem replay. A vida não tem replay. E se a gente for perguntar, como de fato já estão estudando os pacientes terminais, do que é que eles mais se arrependem quando estão próximos da morte, não são arrependimentos, né, de investimentos financeiros que eles fizeram ou não fizeram, de dinheiro que ganharam ou não ganharam, de casas que compraram ou não compraram. Você não vai ver nenhum paciente terminal querendo saber como é que está a cotação do euro, do dólar. Se o Bitcoin agora é mais vantajoso, não é? O arrependimento é da vida que não viveu, dos amores que não amou, dos risos que não deu, da música que não cantou, das coisas que ele tinha vontade e por medo, preguiça, não viveu. Das declarações que ele não deu, daquele beijo que ele não roubou. Isso dá um arrependimento. Daquele perdão que ele não deu, daquelas desculpas que ele não pediu. Viveu brigado com fulano. E acorda do outro lado assim, né? Com uma vida pela metade. Com uma vida que poderia talvez ter sido mais vivida, mais intensa. E não uma vida esperada. A gente sempre acha que a vida vai começar, né? A gente sempre projeta isso. Para algum momento depois, algum tempo depois. E a gente se esquece que a gente já está no palco da vida. A vida já está acontecendo. O melhor está por vir. Tudo bem. Mas eu estou vivendo hoje. Eu quero saber da vida que eu tenho hoje.
Como é que eu estou vivendo essa vida hoje? Claro, se amanhã vier melhor, ótimo. Mas até chegar amanhã, eu estou vivo hoje. A gente está conectado nas coisas hoje. A gente está sentindo as coisas que nós estamos fazendo. O monge Thich Nhat Hanh, já com seus 90 e tantos anos, disse que é muito forte algo que nós ocidentais temos de não sentir o que estamos fazendo. Não perceber, ter a noção do que estamos fazendo. E não estar sequer, muitas vezes, sentindo quem somos. Como isso é uma verdade, não? Outro dia eu cheguei no meu trabalho, fui de carro, quando cheguei no trabalho eu falei, meu Deus, como é que eu cheguei aqui? Eu não tive noção. Quem é que me guiou? Coitado dos meus da guarda, acho que teve. Às vezes a gente está com as pessoas, mas não está com as pessoas. A pessoa está lá com a gente está desdobrado, né? E a pessoa pergunta, o que você acha? A gente não entendeu, não sabe nada do que ela está falando. E a gente dá aquela, com certeza, com certeza. É uma palavra que serve para tudo, né? Com certeza. Né? E você achou? Com certeza. Eu não sei do que a pessoa está falando. Eu não estou ouvindo. Eu estou fazendo as coisas, às vezes, mecanicamente. Estou comendo mecanicamente. Estou trabalhando mecanicamente. Uso uma parte do cérebro. E a outra parte, sabe lá Deus onde é que está. E nem sei também quando ela vai voltar. Não é? E isto empobrece a nossa vida. Há uma desconexão com a nossa alma. Por isso que, voltando àquele quarto de hospital com aqueles 2 pacientes terminais, o ricão que estava desesperado, olha para o Morgan Freeman e vê que ele estava fazendo uma lista. E ele, o que você está escrevendo? Eu estou fazendo uma lista das coisas que eu ainda quero fazer na vida e que eu não fiz até agora. Interessante isso, né? É interessante que um personagem já estava prevendo a própria morte, o ricão. E o outro estava pensando em fazer coisas que ele até então nunca tinha feito. Só que ele precisou de uma doença grave para poder fazer essa lista. E aí fiquei me perguntando, nós vamos precisar de uma doença grave para fazer a nossa lista? Espero que não. E aí então o ricão olhou a lista e falou assim, mas você não tem dinheiro para essas coisas. Ele falou, não importa, essa é a minha lista. Vou ver o que dá para fazer. Interessante isso. Vou ver o que dá para fazer. E aí então vem um sentido que me parece uma lição muito proveitosa, que é, todos nós temos sonhos, todos nós talvez temos uma lista dessa. Talvez para alguns sonhos, a gente, quem sabe, não consiga realizar. Concordo? Eu também, eu tenho uma lista, queria passar o resto dos meus dias em Paris, tomando champanhe, não é? Ali na Itália. Vai dar?
Não. Provavelmente, não. Mas será que eu não posso fazer alguma, palavrinha mágica, adaptação? Não posso fazer uma adaptação? Quem sabe eu posso planejar uma viagem. Se não, o resto da vida, mas posso passar 10 dias. Ah, mas não dá, também não consigo, não vai dar, isso é impossível, pela minha renda, meu orçamento. Tá. Mesmo assim, dá para fazer uma adaptação? Dá. Compra uma champanhe. Não é isso? Compra uma champanhe, bota lá no computador músicas francesas. Não é? Ah, mas a champanhe é muito cara. Compra cidra Cerezer. Seja feliz. Vocês não acham? Gente, a gente não fazia isso desde pequeno? Adaptação? O que mais a gente fazia como criança? Adaptação. Aqueles bolos de aniversário que minha mãe fazia. Bolo Puma, com chantilly fake. Era adaptação. E alguém ficou revoltado com isso? Alguém ficou revoltado? Porque na nossa festa de aniversário tinha um repolho espetado, né? As batatas, salsicha. Alguém ficou assim traumatizado com isso? Não. Ao contrário. Era uma festança. Mas o paciente ricaço falou assim para o Morgan Freeman: vamos realizar esses sonhos. Eu vou patrocinar. E foram, né, para muitos locais. Num desses locais, eles estavam lá diante de uma das pirâmides do Egito, que era um dos sonhos do Morgan Freeman. E lá tem um diálogo fantástico entre eles que eu gostaria de conversar com vocês. Diante das pirâmides, o Morgan Freeman, que era um homem culto, disse para o Jack Nicholson: você sabe como é que os egípcios pensam a respeito do que nos acontece após a morte? E o outro falou: não sei, nem imagino. O que é? Dizem os egípcios que quando nós morremos, os deuses vão nos fazer 2 perguntas. E dependendo da resposta que nós dermos a essas 2 perguntas, será o nosso destino após a morte. Ou a gente sobe, ou a gente volta para Itaquera. E quais são essas 2 perguntas? Isso tem tudo a ver com o Espiritismo. Porque, de fato, a nossa caminhada após a morte vai depender de como a gente viveu aqui. A gente pode ir para mundos felizes, ou pode para planos inferiores, pode ter que voltar para a Terra. E as 2 perguntas são essas, e são essas 2 perguntas que eu gostaria de compartilhar com vocês, para a gente fazer a reflexão da nossa vida. A primeira delas é: você foi feliz? Pergunta boa, né? Vamos imaginar que a gente tivesse morrido, e que eu sou um deus egípcio, estou perguntando para vocês: você foi feliz aqui na Terra?
O que a gente responderia? Quem acha que foi, levante a mão. Nossa, que beleza, vou encerrar a palestra aqui. Podem morrer todos. É bom que se pense na avaliação do que é ser feliz. Não significa que nessa vida feliz não tenhamos tido momentos difíceis, tristes, dolorosos. Tudo bem? Porque essa vida 100% feliz, aqui, não tem. Ah, vai dar tudo certo, devagar. Se der alguma coisa certa, tá bom. Tudo? Não. Menos expectativa. Aliás, eu acho que essa redução da expectativa que é tão vital para a gente perceber a felicidade, algum nível de felicidade que a gente já tem. Porque se a gente põe uma expectativa exagerada, elevada, nunca nada vai corresponder a isto. Concordam? Que a gente sempre vai estar exigindo mais, mas eu queria mais. Eu queria ter um baita amor. Queria ter um emprego assim. Esse baixa bem, baixa bem. Ai, minha família devia ser diferente. Eu queria ter uma família assim maravilhosa. Baixa, baixa, baixa bastante. Não é que eu estou aqui pregando que a gente se contente com a lama. Não é isso. Mas que no cômputo da nossa felicidade a gente não fosse tão exigente assim. Faz sentido isso? Quando eu pergunto, você, ou os deuses perguntam, você foi feliz? Há uma pergunta implícita nisso. Você se fez feliz? Porque muitas vezes a gente... Não, claro, todo mundo está querendo ser feliz, mas quem é responsável por isto? Quem é responsável pela minha felicidade? Nós. Nós é muita gente. Sou eu. Sou eu. Então nós precisamos avaliar o quanto que eu estou muitas vezes depositando as minhas expectativas em relação aos outros. O quanto que eu estou esperando que alguém me faça feliz. Isto é problema. Porque ninguém tem essa obrigação. Alguém pode nos ajudar? Ótimo. Alguém em determinado momento pode nos dar uma força? Ótimo. Mas a responsabilidade pessoal é intransferível, é nossa. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso me amar, eu preciso fazer por mim aquilo que eu estou esperando. Eu preciso me tratar bem. Eu preciso falar bem de mim, eu preciso confiar em mim. Eu preciso dar a mim o que muitas vezes eu estou dando para os outros. Você, por exemplo, daria lanche, hambúrguer, todo dia para o seu cachorro de estimação?
Vocês acham? Por que a gente não faz isso? Faz mal e a gente gosta dele. Preciso continuar ou não? Percebe que muitas vezes a gente, né, não se trata bem. Quando a gente faz uma bobagem, quando um amigo faz uma bobagem, faz um erro, o que a gente fala para o amigo? Se a gente quiser ajudá-lo, o que a gente fala para o amigo? Certamente vai trazer uma palavra boa para ele, não é? Mas como é que a gente lida quando a gente faz uma bobagem? Quando a gente faz um erro? Quando a gente está no chão? A gente muitas vezes se trata com crueldade. Então muitas vezes deixa de ser amigo de si mesmo, deixa de trabalhar pela própria felicidade. Fica muito dependente do referencial do outro. Se o outro diz que foi legal, que eu fui bem, que eu fiz um trabalho legal, eu fico feliz. Se o outro não falou nada, me acabei. Eu fico muito dependente daquilo que o outro interpreta a meu respeito. E eu não tenho nenhum juízo positivo, crítico. Posso até dizer para mim, não, eu não fui legal nesse momento, eu errei. Mas isso não quer dizer que eu sou uma pessoa errada. Da próxima vez eu vou melhorar, da próxima vez eu vou fazer melhor, vou ter mais paciência comigo, vou me dar um jeito, vou me estimular para aprender, para reformular. Sêneca, um grande filósofo, diz que a maior constatação que ele chegou na vida dele, depois de toda a filosofia, foi de que a grande verdade para ele foi a conclusão de que ele devia ser amigo de si mesmo. E só ser amigo de si mesmo é capaz de nos ajudar a construir essa felicidade que tanto nós esperamos e sonhamos. Essa é a primeira pergunta. Mas tem a segunda e com ela eu encerro. Os deuses também farão uma segunda pergunta. Você ajudou alguém a ser feliz? É interessante, né? São duas perguntas que procuram nos levar a um equilíbrio. Concordo? Qual é o primeiro? Esse equilíbrio resulta de dois extremos que se juntam. Vale dizer, eu não posso ter uma vida sem nenhuma preocupação com a minha felicidade. Eu vou falar uma coisa que talvez assuste um pouco. Num certo nível, o egoísmo é importante. Num certo nível, é fundamental que você cuide de você. Que você zele pelos seus interesses, pelas suas necessidades. O egoísmo é pernicioso quando? Quando ele me isola completamente do olhar sobre o outro. E eu passo a viver a minha vida exclusivamente do ponto de vista meu, pouco me importando com aquilo que acontece à minha volta. Por isso que a segunda pergunta dos deuses é: você ajudou alguém a ser feliz? Ou seja, não viva deixando de se cuidar, mas também não viva desinteressado pela felicidade dos outros. E o que é fantástico é que quando a gente consegue esses dois pontos, a gente chega num equilíbrio muito legal, que é o seguinte:
quanto mais eu cuido de mim, quanto mais eu me amo, quanto mais eu trabalho pela minha felicidade, a minha felicidade faz bem enorme a felicidade dos outros. Que não tem coisa melhor a gente conviver com pessoa feliz. Quando a pessoa está bem com ela. A pessoa que é feliz, ela não é chata, não é encrenqueira, não é barraqueira, não é maledicente. Concorda? Ela não enche a vida de ninguém. Para ela está tudo bem. Ela está tranquila. Se alguém pisou no pé dela, ela diz: meu amor, deixa eu tirar o meu pezinho debaixo do seu. Por quê? Porque ela está bem com ela. Então, um presente que eu posso dar para o outro é estar bem comigo. Mas o outro ponto também é verdadeiro. Quando eu consigo ajudar alguém, o fato de ter ajudado alguém, sinceramente, espontaneamente, no fundo, aquilo acaba o quê? Ajudando a mim. Quando eu ajudo a mim, eu ajudo o outro. E quando eu ajudo o outro, inevitavelmente eu acabo ajudando a mim. Uma vez eu fui no GRAAC, que é o hospital que ajuda as crianças com câncer, crianças e adolescentes. Cheguei lá, me deparei nos corredores com uma criança, paciente da instituição, carequinha. Ela olhou para mim e falou assim: ô tio, o que você veio fazer aqui? Eu falei: vim conhecer. Ele falou: o que o senhor faz da vida? Imaginei que ela queria saber a minha ocupação profissional. Eu falei: não vou falar que eu sou juiz, porque ela pode ter uma reação negativa. Vem aqui me prender, ver alguma coisa, uma coisa assim. Eu falei assim: sou escritor. Ela olhou, um sorriso. Ela falou assim: jura, tio? Eu falei: juro. Eu falei: por quê? Ele falou: eu também quero ser escritor. Quando eu crescer, eu quero ser escritor, tio. O senhor me ajuda? E aí por dentro eu fiquei pensando: será que essa criança vai conseguir sair de lá? Vai conseguir realizar esse sonho? Será que ela vai crescer? Será que ela vai se curar? Eu falei: ajudo, claro. Eu falei: então, a gente vai se conversando. Deu a volta e foi embora. Eu falei: o que eu posso fazer para essa criança? Eu falei assim: no momento o que ela precisa é ter uma qualidade de atendimento médico, qualidade de vida, que ela possa se curar. E foi aí então que nós decidimos doar os direitos autorais do livro Socorro e Solução para o GRAAC. Eu tenho uma foto dessa criança. Todos os dias, quando eu me sinto desanimado, preocupado com as dificuldades, com os problemas, desmotivado, você sabe a quem eu me socorro? Eu pego a fotinho dela. Lembro do sonho dela. Eu não sou o responsável pela cura dela, mas eu posso dar alguma contribuição. E aí, então me lanço a escrever, me lanço a fazer palestra, me lanço a contar esses casos, porque eu percebo que quando eu me sinto trabalhando em favor deles, quem está se curando sou eu. Quem fica melhor sou eu. Quando eu percebo que a minha vida não é só minha,
Não é só da minha família, dos meus filhos, mas é também de outros filhos por quem eu possa, de alguma forma, cooperar com aquilo. Isso me transforma, me traz uma energia, me traz uma força que me faz superar muitos momentos difíceis da vida. Então, meus irmãos, nesse Setembro Amarelo, que essa fitinha simbolize para nós o amor à nossa vida, o amor à nossa encarnação, e que a gente consiga responder positivamente as duas perguntas que já nos foram feitas hoje. Nós não vamos precisar desencarnar para ouvir essas perguntas. Os deuses já falaram conosco, já anteciparam, para que a gente tenha uma vida aqui, se não perfeita, mas como dizia e cantou Gonzaguinha, que a vida poderia ser bem melhor, e será. Mas isso não impede que eu repita, é bonita e é bonita. Um beijo no coração de todos.